Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é Terça-feira Santa e o Evangelho que vamos meditar é o de São João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33 e do versículo 36 ao 38. Esse Evangelho nos coloca no contexto da última ceia. Jesus senta-se à mesa com os seus discípulos e, altamente comovido, diz para eles: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Essas palavras de Jesus causaram nos discípulos uma grande perturbação. Mesmo que seja Judas o traidor de Jesus, mesmo assim, ainda 11 ficarão fiéis a ele. Mas mesmo que seja só um que venha a se desencaminhar, isso é motivo para causar em Jesus uma grande comoção, porque ele não quer que ninguém venha a se perder. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos que quando chegar a precisa hora, quando Jesus for preso, ele será abandonado por todos. Mas por que nesse Evangelho Jesus fala somente de um? Só se refere a Judas, mesmo que não claramente, como seu traidor. Visto que todos abandonarão Jesus. E um abandono sofrido por Jesus também da parte de Pedro. Pedro cometerá também um desatino, podemos dizer uma grande traição, porque negará Jesus 3 vezes. Jesus então se refere especificamente a Judas Iscariotes, porque a traição de Judas é deliberada. Ou seja, Judas está cego, ele está firme no propósito de entregar Jesus. Em outras palavras, parece que para Judas não haverá jeito. Judas não se deixará se demover desse infeliz propósito de voltar-se contra Jesus. No Evangelho, nós vemos claramente Jesus tentando salvar Judas, tentando ver se Judas volta atrás. É quando Jesus molha o pão no molho e entrega para Judas. Isso era um gesto de amizade na cultura judaica. Mergulhar o pão no molho e entregar para alguém era gesto de amizade, era um gesto exterior de predileção, de estima. Jesus, então, quando faz isso, quer mostrar a Judas: ainda há tempo, Judas, ainda há tempo, sou teu amigo e tu és o meu amigo, mas nem isso será capaz de fazer com que Judas Iscariotes seja tomado por um arrependimento. Nosso Senhor, que conhece os corações de todos, vendo então que Judas estava mergulhado em densas trevas e que ia usar incorretamente do livre-arbítrio, Jesus então
disse para ele: o que tu tens de fazer, então faze-o logo. Judas saiu dali, de onde estava sendo celebrada a última ceia. O Evangelho diz que era noite, ou seja, essa noite era na vida de Judas Iscariotes. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos tomar para nós esse Evangelho de hoje. Todos, a maioria, o melhor, ama Jesus. Mas nós podemos também ter essa atitude de Judas. Queremos amar Jesus, como Pedro, como discípulo amado. O pecado de Simão Pedro foi também grave, mas Pedro não tinha um plano deliberado de trair Jesus. Foi um momento de fraqueza que Simão Pedro teve diante da cruz, mas depois Simão Pedro fará uma revisão de vida e se arrependerá profundamente. Os outros discípulos também abandonaram Jesus por medo, mas não tinham no coração o plano de fazerem isso. O pecado de Judas, como disse, era de não voltar atrás daquilo que ele havia planejado. Que Deus, então, meus irmãos e minhas irmãs, nos faça amar profundamente a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre.